Mais uma vez, bem-vindos à nova rodada de perícias que vai acontecer. Exatamente, você já foi chamado? Essa é uma pergunta que está preocupando milhares de segurados aí nesses últimos tempos, tá? O INSS está intensificando as revisões desses benefícios de incapacidade, em especial o auxílio-doença. Mas o que significa esse pente fino, né? O que pode acontecer se você for convocado para uma perícia? Essas são dúvidas que estão passando pela cabeça e continua deixando muita gente aí desesperada, perdendo o sono, né? Mas nós vamos esclarecer as principais questões aqui sobre esse tema, os desafios e o que você deve fazer para estar preparado, né? Nesses últimos anos, o governo vem aí tomando medidas rigorosas para controlar gastos de benefícios, e dessas medidas é o pente fino, né? Que é o alvo, né, dos benefícios de incapacidade, como o auxílio-doença, o BPC. Esse ano a aposentadoria por invalidez não está participando, mas nós já falamos que pode aguardar, que o INSS não dá ponto sem nó, não. O pente fino do INSS é uma operação que eles dizem que é para revisar benefícios, especialmente os que estão sendo pagos há muito tempo, sem perícia médica atualizada. O objetivo é verificar se o segurado ainda cumpre os requisitos para manter esse benefício. A grande dúvida do segurado é o que esperar dessa revisão, né? Bom, pente fino é o processo de revisão de benefícios de incapacidade para evitar possíveis fraudes, irregularidades e inconsistências, né? E o INSS diz que isso é feito para garantir que somente quem está apto a receber os benefícios continue, tá? Agora, se os segurados eles são convocados, o que pensa sobre tudo isso? Bom, as convocações de pente fino geram uma mistura de sentimentos, de insegurança, preocupação, até indignação. Para muitos, por exemplo, o auxílio-doença representa uma fonte de renda, e uma simples ideia de ter o seu benefício suspenso ou cancelado já gera uma situação de desamparo. Por quê? Porque é a única fonte de renda de muitos. A percepção de que, mesmo estando incapazes para o trabalho, terão que passar por uma nova avaliação é desgastante, tanto emocional quanto fisicamente. Outro pensamento muito comum é a desconfiança com o sistema, e não tenha dúvidas disso, né? Será que o perito vai entender a minha condição de saúde? É o que muitos se perguntam, né? Muitas perícias têm um resultado que não é justo, o detalhamento dos critérios, eles não são suficientes, por exemplo, para esclarecer e dar segurança para os segurados. Eles não reconhecem muitas vezes a gravidade da doença nem as limitações. O temor de perder o benefício sem uma avaliação completa da sua situação leva muitos a buscar o apoio jurídico ou um médico especializado para se prepararem melhor. Além disso, muitos segurados questionam a frequência e necessidade dessas revisões, especialmente aqueles que já passaram por diversos processos cujas condições são irreversíveis e crônicas. Para eles, a convocação do pente fino soa como um procedimento burocrático e que em alguns casos não leva em consideração a realidade vivida no dia a dia, aumentando a ansiedade e o medo de ficarem sem suporte financeiro. Essa convocação ela é feita por meio de carta, mensagem de texto, e quem não comparecer corre o risco de ter o benefício suspenso ou cancelado, tá? Essa revisão afeta principalmente aqueles que estão recebendo benefício de incapacidade há mais de 6 meses e que não passaram por perícia médica recente. No entanto, não apenas os casos antigos que estão sendo revisados. A operação também pode alcançar segurados que entraram com seus pedidos mais recentes, caso o INSS identifique irregularidades no processo de concessão. Muitos segurados se perguntam se pode ser convocados, inclusive aqui no canal eu recebo muito essa pergunta. A resposta é sim, qualquer segurado que recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, pode ser chamado para o pente fino, desde que não tenha passado por uma perícia muito recente. Além disso, quem recebe pensão por morte e outros benefícios também pode ser chamado, pessoal. As pessoas acham que estão livres. Não, se o INSS detectar indícios de irregularidade, pode chamar. O auxílio-doença e o benefício de prestação continuada
são as pessoas, são os dois que estão mais visados nesse pente fino, né? É o alvo desse pente fino. Eles dizem que está relacionado ao controle de gastos públicos e a garantia de que esses benefícios sejam pagos apenas a quem realmente se enquadra nas regras. Tanto o auxílio como o BPC representam um volume significativo de despesas, segundo o INSS. O auxílio doença, ele é um benefício temporário pago para segurados incapacitados para o trabalho por mais de 15 dias, enquanto o BPC é um benefício assistencial concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que não têm condições de se sustentar. Por causa do custo elevado desses programas, o governo busca garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente, só para aqueles beneficiários que estão com o direito de receber o benefício. Caso do auxílio doença, que deveria ser temporário, muitos segurados também acabam ficando anos recebendo. Nós fizemos vídeo, inclusive falando nisso. Tem gente que recebe 3, 4, 5 anos o auxílio doença, sem passarem por novas perícias para verificar se ainda estão incapacitados. Esse caso de anos não, é devido ao prolongamento da incapacidade, tá, pessoal? Isso ocorre em parte devido à falta de revisões regulares do INSS, é o que eles alegam, né? O pente fino tem o objetivo de revisar esses casos, identificar se o segurado ainda está incapacitado ou já tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Já os casos de deficientes no BPC, o INSS busca verificar as condições de deficiência, baixa renda, que são requisitos fundamentais para a concessão desse benefício, se ainda permanecem essas condições. O pente fino vai revisar essas situações, especialmente para detectar fraudes ou mudanças nas condições desses beneficiários. O motivo desses grupos que o INSS alega fraude, irregularidade, que querem identificar, pessoal, tem uma meta aí de 10 bilhões de reais para serem cortados de pagamentos, né, de benefícios do INSS. Então não é papo de irregularidade, de fraude, porque não tem de maneira alguma uma quantidade de segurados que estão recebendo benefício fraudado que chega a um valor desse, tá? O negócio é o seguinte: estão gastando mais dinheiro do que deve, estão precisando arrecadar mais. Nós estamos vendo aí com aumento em tudo, os impostos subindo, uma loucura, e a hora que apertou lá, não tem mais como dar impostos, vamos cortar aonde? Lá no benefício do INSS. Os critérios, por exemplo, de concessão do auxílio doença e do BPC, eles são complexos, eles são verificados para concessão do benefício. Não tem um motivo justificado para chegar e falar: ah, não, esses benefícios foram concedidos com irregularidade ou com fraude. Como? Se tiveram que, para ser concedidos, por exemplo, o BPC, eles têm que fazer o cadastro no CadÚnico, no CRAS, tem a visita da assistente social. O auxílio doença, você tem que preencher os requisitos, que é qualidade de segurado, carência, documentação, passar por perícia. Não é assim. Como é que agora vem com esse papinho de... O problema é o que nós estamos alertando aqui. Você está preparado já para essa nova rodada? A rodada que teve agora esses últimos meses aqui, mais de 50% dos benefícios que foram revisados foram cortados. Então é um problema bem sério, tá, pessoal? O que você deve levar na perícia, né? Principal recomendação é reunir toda a documentação médica que comprove a incapacidade que motivou a concessão do benefício. Isso inclui laudos atualizados, exames clínicos, receitas de medicamento, atestados que comprovem tratamento. É importante que a documentação seja atualizada, preferencialmente com data recente, para evitar que o perito questione a validade desses documentos. Muitos segurados têm receio de que o INSS desconsidere os documentos apresentados ou que o perito seja rigoroso demais. Embora essa preocupação é compreensível, o ideal é que você apresente o máximo de provas possíveis. Se necessário, conte com o auxílio, por exemplo, de alguém que já passou por esse problema, por um advogado, alguém que tenha conhecimento, para você ter os seus direitos respeitados. Agora, uma das dúvidas também muito grande é se o benefício for suspenso após a perícia. Se o INSS concluir que já está apto para o trabalho,
o benefício for suspenso ou cessado. Bom, nesse caso, o segurado tem direito de recorrer, solicitando uma revisão de perícia ou ingressando com uma ação judicial, caso entenda que a decisão foi equivocada. O recurso administrativo, ele pode ser feito diretamente no INSS, o segurado vai poder solicitar uma nova análise do caso. No entanto, caso o INSS mantenha a decisão de cessação, o caminho é entrar com ação judicial. E você vai ter que apresentar novas provas, solicitar nova perícia, e dessa vez realizada por um perito judicial, que não tem vínculo direto com o INSS. É importante lembrar que mesmo que o benefício seja cessado, o segurado ele não vai ficar desamparado, tá? Ele pode solicitar, por exemplo, a reabilitação profissional, onde o INSS vai oferecer programa para capacitar, para você exercer uma nova função compatível com as suas limitações, e enquanto você estiver na reabilitação profissional, seu benefício não pode ser cessado, nem os pagamentos suspensos, e os recursos, né? Agora, se você for convocado e não comparecer à perícia, o INSS vai suspender o benefício imediatamente. Por isso é essencial que você mantenha o seu cadastro atualizado, fique atento às notificações e convocações. Caso não possa comparecer no dia agendado, é importante avisar com antecedência para remarcar a perícia. O segurado que estiver impossibilitado de se deslocar por conta própria, a sua condição de saúde, ele pode também solicitar a perícia domiciliar, tá, pessoal? Ou hospitalar, onde o perito irá até a sua residência ou local onde você esteja internado para fazer esse pente fino. Mas isso tem que ser feito com antecedência, através do portal Meu INSS, tá, pessoal? São desafios, pessoal, que não adianta, a gente pode falar a noite inteira, o dia inteiro aqui para vocês, mas é a receita de bolo. Tem que preparar a documentação que comprove. Ah, mas o perito não olha. Sim, mas e se ele olhar no momento? A gente sabe que uma grande parte dos peritos não tem ética, não são profissionais, eles têm a garantia por serem funcionários públicos, têm estabilidade, eles não estão nem aí esquentando a cabeça se eles vão cessar um benefício de uma família que só tem uma renda e vão passar necessidade, sabe? Eles não estão pouco ligando. Nós teríamos que mudar o sistema do Brasil, o sistema do país. Isso é que teria que mudar, tá? Quando se fala muitas vezes em privatização, tem muita gente que grita contra. Se você tivesse uma previdência privada, você não passaria por esse tipo de coisa, tá? Primeiro porque você ia pagar e você ia exigir. E na iniciativa privada, o que acontece? O funcionário tem metas, se não cumpre metas, ele é mandado embora. Coisa que um órgão público, não é só INSS, outros órgãos, não é assim. Não é à toa que a maior reclamação que nós temos no país, se você comparar órgão público com iniciativa privada, os órgãos públicos são campeões em reclamação. Por quê? Por causa dessa estabilidade, essas mordomias, tá? E infelizmente é isso. Enquanto isso não acabar, é isso, pessoal. É o pagador de imposto sendo desrespeitado, e é o pagador de imposto que paga o salário dessa turma. É isso aí, infelizmente. Falta muita consciência ainda aqui no país para começar a mudar esse tipo de coisa. Bom, mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nosso assunto aqui é INSS. Mas, infelizmente, é um órgão governamental e faz parte, né? Se você gostou do nosso vídeo, entendeu, achou válido aqui as nossas dicas, tirou dúvidas, entendeu o alerta, né, para você estar preparado aí para novas convocações, dá um like aqui no vídeo, vai fortalecer muito o meu trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, tá? Não paga nada, você só tem a ganhar com isso, tá legal? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que o mundo está precisando, né? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.